Estamos aqui no episódio 37 e a gente vai ler hoje o comentário sobre Marcos 6, 14 a 29. Quando a gente começou essa série, a gente falou muito sobre João Batista, né? E ele, inclusive, foi o primeiro personagem que apareceu, de fato, que a gente viu, né, como se comportava e como vivia, até mesmo antes de Jesus. Os primeiros episódios foram só sobre João Batista. E, de repente, ele some de cena e aqui a gente descobre, em retrospectiva, o que havia acontecido com João Batista. Por que é importante a gente pensar que isso é em retrospectiva? A gente sabe pelo texto que, na verdade, João Batista já havia sido morto. Só que Marcos não conta isso pra gente. Ele espera até este momento crucial para contar o que aconteceu com João Batista. E eu não quero aqui me ater a essa história, porque isso você pode ler lá no texto, mas eu queria falar um pouquinho sobre essa decisão de Marcos de contar essa história justamente agora. A história que a gente está lendo é uma continuação do que a gente viu ontem, dos discípulos sendo enviados e operando muitos sinais. Porque a gente viu lá no verso 13 que eles curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo, expeliam demônios e pregavam sobre a chegada do reino. E agora a gente começa no verso 14 com a reação de Herodes a essa missão e a essas ações dos discípulos. E Herodes, então, fica meio preocupado e pensa, mas o que está acontecendo? Quem são essas pessoas fazendo tantos sinais e milagres? E aí ele pensa, será que esse é João Batista que eu mandei matar? E aí a gente então vê a história toda de João Batista. Isso me chama muita atenção, porque mostra a sintonia entre a obra de João Batista e a obra de Jesus. Porque se Jesus ensinou aos seus discípulos tudo o que eles sabiam fazer, e eles estavam imitando a Jesus, e Herodes, quando ouviu, não fez a conexão com Jesus, mas pensou que João Batista havia ressuscitado, quer dizer então que eles tinham a mesma obra, ou a obra deles tinha pelo menos o mesmo caráter. Isso é muito significativo, porque mostra como João era fiel ao seu chamado de anunciar o Messias. A gente também vê em outro momento essa mesma história se repetindo. Depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi ao céu, a gente então tem os discípulos, né, que agora chamados de apóstolos, vão a todos os lugares e pregam sobre Jesus e eles vivem da forma como Jesus viveu. E eles vivem da forma como Jesus viveu de forma tão fiel que eles então são chamados de pequenos cristos. Isso está lá no livro de Atos. O que quer dizer pequenos cristos? É a palavra que hoje a gente tem como cristão. Naquela época, eles estavam sendo chamados de pequenos cristos como uma forma de deboche. Porque assim como aqui na história de Herodes, que a gente vê Herodias com o coração muito duro em relação às coisas que João Batista falava para eles e as repreensões, ali também na época dos apóstolos, lá no livro de Atos, muita gente não queria ouvir aquilo que eles tinham a dizer. Mas o interessante é que, independente da rejeição ou não, aqueles apóstolos estavam tão interligados na sua obra com aquilo que Jesus havia feito, que eles então começam a ser chamados pelo nome de pequenos cristos, justamente uma referência àquilo que Jesus tinha feito. Bom, o nome cristão não parou lá naquela época e até hoje as pessoas que acreditam em Jesus são então chamadas de cristãos. Pois é. E aí eu fico pensando, será que a gente é uma cópia tão fiel daquilo que Jesus fazia, como os discípulos foram aqui, como João Batista foi e depois os apóstolos na época da igreja primitiva? Às vezes eu me questiono se os discípulos viviam da forma como eu vivo, lógico, guardadas as proporções de diferença de cultura e tal, mas será que eu revelo Cristo de fato para outras pessoas? Se não existisse esse termo cristão, será que alguém cunharia esse termo para definir a minha forma de vida? O convite de Jesus continua o mesmo que ele fez aos discípulos. Vivam da forma como eu vivi. E a gente aqui está aprendendo como ele viveu e o convite continua para a gente até hoje.